Vocês que já me acompanham no meu canal, Espiritualidade Paulo de Tarso, hoje vou falar sobre borderline, né? Cada 100 brasileiros, a média é que até 3 pessoas têm essa doença. Uma menina que foi diagnosticada borderline, a gente está fazendo esse tratamento, é psicólogo, psiquiatra. Fiz 2 matérias, essa aqui é a terceira matéria referente borderline e eu como pai. Vamos falar desse tema, que é um tema muito importante, tema que pode salvar vidas. E se você tiver qualquer suspeita na família que a pessoa tem essa doença, tem que consultar um psicólogo, um psiquiatra. É muito importante, é fundamental. Transtorno de personalidade borderline. Ou alguém que tiver essa suspeita, tem que fazer o diagnóstico. Quem é que faz o diagnóstico de borderline? É o psiquiatra. Então, e é fundamental acompanhar psiquiatra e psicólogo nessa doença, gente. Para a gente poder ajudar uma pessoa que tem borderline, a gente é obrigado a entender da doença. Então, eu venho cada vez mais me aprofundando para a gente poder estar ajudando a entender uma condição fundamental. E deixa a gente emocionalmente mais forte para poder estar ajudando. Então, vamos explorar junto como podemos apoiar nossos filhos que amamos, né, as pessoas que a gente ama, para melhorar a qualidade de vida de todos, e principalmente do paciente com borderline. Mas primeiro quero dizer que para quem não conhece, não dá a devida importância. Geralmente na nossa família com uma roda de amigos da gente, né? Para a gente conseguir fazer que as pessoas ao nosso redor entendam a gravidade dessa doença, o que ela faz, paciente com borderline, muitas palavras, muitas frases que não devem ser ditas. Vocês são bobos, ela está se aproveitando de vocês, ela faz as coisas e vocês passam a mão na cabeça. A doença dela não é assim que se trata, vocês têm que ser mais severos. Muita corda que estão dando para essa menina. Até que queria uma doença dessa para mim, fazer qualquer coisa e botar a culpa na doença. Assim é fácil dar desculpa. Jamais pode falar, jamais pode pensar e jamais pode chegar aos ouvidos de uma pessoa com borderline. Isso aí fere eles de uma tal forma. Isso aí provoca gatilhos que a gente, por uma frase, por uma atitude, por uma coisa, seria uma coisa normal. Mas pela gravidade que é a doença borderline, isso aí tem que os familiares saber que aquilo ali é uma doença grave, isso para o tratamento funcionar. É uma das coisas para que a coisa dê certo. É encarar a doença como uma doença de alto risco. Como se eu não pudesse tomar aquele veneno, que aquele veneno vai me matar. Essas palavras, essas atitudes são um veneno. E será nesse contexto que hoje eu vou conversar com vocês, explicar como é que os pais, os familiares têm que agir, têm que fazer. Presta bem atenção no que eu vou descrever. Se você não está fazendo assim, se você está fazendo ao contrário, se você acha que não é assim, pesquise, consulte um psiquiatra, consulte um psicólogo. É fundamental para o paciente ter estes profissionais na rotina deles, no dia a dia deles, orientando eles, mais o apoio da família. O transtorno borderline é uma condição complexa que ele afeta principalmente, ele afeta o se relacionar com outras pessoas, como eles lidam com o paciente com borderline, como ele lida com a emoção, como eles enxergam e se percebem a si mesmo, as características da borderline no paciente, a instabilidade de emoção, impulsividade, dificuldade de manter relacionamentos saudáveis. Como eu posso e vou ajudar alguém com borderline? Esse é o pensamento que a gente tem que ter todo dia quando acorda. Todo dia é um dia novo. Todo dia é uma situação nova. Tu tem que saber como é que a pessoa está, tu tem que saber se ela está bem, se ela tem que ser importante para ti diariamente. O que passou ontem, passou. Hoje é um dia novo. Hoje começa tudo de novo. Assim é o tratamento. Todo dia é um dia novo. Quem tem borderline vive a cabeça dele no passado. Nós temos que reeducar eles para viver o presente e o possível amanhã. Primeiro aceitando que ela tem uma doença grave, uma doença que corre risco de vida. E para isso eu tenho que aprender cada vez mais sobre a doença borderline, sobre o transtorno de personalidade, como
eu vou conseguir ajudá-la a vencer essas condições de transtornos. Primeiro, eu vou me educar, tenho que conhecer os sintomas, os tratamentos, eu tenho que ter e dar apoio, eu também tenho que ter um apoio. Apoio e terapia é fundamental tanto para o paciente como para quem está cuidando, para quem está junto. Ser paciente. Ser paciente. E ouvido aberto o tempo todo, toda hora que eles quiserem conversar, que eles quiserem falar. E quem tem borderline fala 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20 vezes. E essas 20 vezes tu tens que ter paciência, tentar entender o que eles estão te passando, tentar entender como é que eles estão se sentindo, sem questionar, sem julgar, sem reclamar, sem comparar. Ah, porque... Não, é escutar, entender e compreender. Esse é o papel de quem vai ajudar. Juntos, estabelecer limites claros e saudáveis. Assim eles vão se sentir seguros, protegidos, apoiados e vão procurar a gente. E vão conversar com a gente. É isso que eles enxergam às vezes no psicólogo também, que é aquele porto seguro para poder dizer tudo. Então, a família também tem que ser um porto seguro, que eles possam conversar e se abrir com tudo. Eles vão fazer muita besteira, eles vão fazer muitas coisas que não deveriam fazer, mas no momento que tiver essa transparência, essa calma, e saber que ela vai chegar em ti, e tu não vai julgar, tu não vai reclamar, tu vai entender o porquê que ela fez e tentar começar a juntos, não ela sozinha, não impor a pessoa, juntos, ela e quem está cuidando, e botando limites saudáveis, alternativas, vendo o que se pode fazer para mudar aquela condição para uma coisa mais saudável. E no momento de crise, Kent, a gente tem que manter a calma, a gente tem que ouvir ela atentamente no que ela está sentindo, oferecer o apoio que é necessário e ajudar a encontrar soluções. Nos momentos de crise, devemos sempre mostrar que estamos calmos, que estamos enxergando o problema dela, é importantíssimo. Então, aquele negócio, a gente tem que compreender o problema. Não adianta a gente só ouvir, ou querer comparar, ou querer... Não, é tentar entender o sentimento que ela está. Temos que parar para ouvir atentamente cada palavra, todas as vezes, sem julgar, sem dar opinião. Deixar que ela mostre o que está sentindo, como está sentindo, da maneira que está sentindo e como ela queria resolver aquilo saudavelmente. Como é que a gente vai poder ajudar ela a resolver aquilo saudavelmente? É isso que a gente vai fazer. A gente não vai deixar ela entrar num parafuso com medo, com emoções. É isso que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O que pode ser feito? Vamos fazer o quê? Essas são as palavras que a gente passa a usar. O que vamos fazer? Como vamos proceder? Qual maneira a gente vai achar um caminho mais saudável e melhor para aquilo? No caso da minha filha, ela tem uma compulsão em gastar dinheiro também. Então, eu não posso estar discriminando ela estar gastando, mas eu não tenho condições para ela estar gastando tanto. Então, vamos achar um meio termo, vamos começar a botar um limite, vamos ver o que dá para fazer, a hora que vai gastar, tentar entrar em acordo com a gente, olha, eu queria fazer isso, mas vamos fazer assim, e devagarinho, é uma coisa que é devagar, é uma coisa que é doída, né? Teve até uma passagem agora há pouco tempo que a minha filha me comunicou que ela gastou demais, ficou com medo de falar para a gente, foi lá e fez um empréstimo, e o nome dela, do empréstimo, ela botou assim, ó, preferível do que me matar, ou preferível do que morrer. Então, para ver a gravidade que é o assunto. Eles pensam em morte, eles pensam em coisa ruim o tempo todo. Gente, ninguém quer perder uma pessoa que a gente ama, jamais. É um vazio para o resto da vida. Se tem a chance de mudar, por que não mudar? Né? Então a gente tem que oferecer esse apoio incondicional, tá, gente? A gente tem que oferecer, a gente tem que dar, porque eles merecem isso da gente. É o mínimo dos mínimos que a gente pode fazer, não é o máximo, é o que eu costumo dizer. Entender é o mínimo. É muito
importante ajudá-la a encontrar soluções para cada problema que causam a crise. Se ela fez aquilo ali, é porque ela tinha um problema, e aquele problema, a doença faz ela achar um escape. Né? A minha filha às vezes vai para uma festa, vai se divertir. Às vezes não é porque ela está feliz, é porque ela às vezes está triste, mas enquanto ela está ali, ela foge da doença. Aqueles momentos que ela está ali, ela foge da doença. Ela deixa a doença de lado. E depois ela tem que voltar para aquela realidade. Por isso que uma comunicação é muito importante, com transparência e clara. Uma conversa clara. A gente tem que ensinar eles, a gente vai começar a educar o filho de novo. Uma menina com 24 anos, linda, maravilhosa, com 2 faculdades, com o futuro todo pela frente, companheira, amiga, esforçada, inteligente, qualidade ela tem de sobra, mas ela tem que ser reeducada, mas não por nós, ela tem que ser reeducada com nós. A diferença é que essa reeducação depende da família e do paciente junto e subindo degrau por degrau. É uma doença que ela é controlável em 2 anos, estabilizada, dos 30 aos 40 anos, ela tem uma estabilidade bem mais acentuada, após os 40 anos, então, a gente tem esperança, até antes, mas na média após os 40 anos, é que ela tem a doença, mas a doença já não passa mais a interferir no dia a dia dela, como interfere hoje aos 20 anos. Então, é um tratamento longo. Nós estamos falando aí de no mínimo mais 10 anos de tratamento, de apoio, de incertezas, de inseguranças, de noite sem dormir, toda vez que o telefone tocar é um desespero. Mas para ela estar viva junto com nós, vale o sacrifício. Ser claro e direto na comunicação com a nossa filha é fundamental. Evitar qualquer tipo de julgamento, crítica, porque isso aí vai piorar a situação e vai trazer os gatilhos. Não discutir, entender que é uma doença e estar bem mentalmente. Saber que o que ela tem é uma doença é fundamental. Saber que a pessoa é doente e é assim que ela é. Não é brigar, não é xingar, não é comparar, não é humilhar, é apoio incondicional, ajuda incondicional. E até que ela melhore. Então, a peça que mais funciona no nosso corpo, além da mão, é o ouvido. E esse ouvido não é só para escutar, é para tentar sentir as emoções dela, o que ela está. Realmente temos que ter muita paciência, viu, gente? Não é à toa que eu digo que tem que ter muita paciência, amor e compreensão. Isso aí é só para evitar o pior. Isso aí é só para que ela se sinta segura e consiga desabafar contigo. Isso aí é só para te dar o mínimo de estabilidade que ela precisa. Apoiar sempre, sem hesitar, é uma condição que a gente assume para ajudar um paciente com borderline. Não, para ajudar uma pessoa que a gente ama, que tem esse transtorno, e esse transtorno um dia vai desaparecer, mas ela vai continuar viva, linda, bonita, maravilhosa, inteligente, eficaz, responsável. Assegure-se de estar sempre cuidando também de si mesmo, da sua saúde mental, pois só assim a gente vai conseguir dar todo o apoio que nossos filhos merecem. E lembre-se, você não pode fazer isso sozinho. Tu não tens capacidade de fazer isso sozinho. Não pensa que tu sozinho tu vais fazer isso. Toda a família deve aprender da doença, conhecer a doença e ajudar a doença, mas os profissionais da saúde que cuidam disso, que é o psiquiatra, que é esse aí, digamos, é uma peça fundamental nesse tabuleiro, né? É ele que vai, primeiro, dar o diagnóstico, se é ou se não é borderline, ou qual é o transtorno que tem, vai
orientar o psicólogo a qual tratamento que ele deve, são vários tipos de tratamento, eu vou estar falando desses tratamentos que é possível, não que seja, mas os tratamentos que é possível para a gente só ter uma noção de como é que cada tratamento desse em outros capítulos. Mas é o psicólogo que vai estar ali, o psicólogo é a orelha do teu filho, é ele que vai estar escutando tudo, é ele que vai estar acalmando, é ele que vai estar dando, dentro desses tratamentos, cada um tem uma função, é ele que vai estabelecendo qual é a melhor forma de agir com o paciente borderline, enquanto o psiquiatra, além de acompanhar tudo isso aí, ele vai vendo o quadro de evolução da doença, qual é o melhor medicamento, se esse medicamento está deixando ela estável ou não, qual é o outro tratamento mais eficaz, ele vai estar orientando os pais a como conduzir o paciente, tua pessoa amada, como é que tu vai agir. Então, aquela regrinha básica, era telefone do psiquiatra, telefone do psicólogo, telefone do agente de saúde, telefone de tudo, que na hora da crise às vezes é preciso, tá? Muito preciso. E acompanhe seus filhos quando eles forem no psiquiatra, se ele tiver consulta com o psicólogo, converse com ele, veja se ele está tomando remédio. Essas 3 coisas não pode faltar, não pode esquecer e não pode deixar tomar. Isso é o tratamento. O que a gente faz como pai, como família, é apoio. Claro que faz parte do tratamento o apoio, conhecer isso, mas é apoio. O tratamento, ele é com psiquiatra, psicólogo e remédio. O entender a gravidade da doença vai ajudar a não liberar tantos gatilhos. Ficar brigando com o filho, ficar xingando ele, ficar comparando ele. Eu fazia isso. Eu não vou ficar aqui me culpando ou desculpando pelos meus erros. Eu vou tentar daqui para frente, cada vez mais, ser a pessoa que ela possa contar. Não aquela pessoa que ela acha que vai brigar com ela. Aquela pessoa que vai entender ela, que vai dar carinho e vai tentar resolver. A gente passa a tentar resolver. Eu costumo dizer que eu tive a notícia de conhecer a doença de uma forma ruim. Mas tem gente que, infelizmente, conhece de uma forma muito pior e não dá mais tempo para ajudar. Eu ainda tenho tempo para ajudar. E ela vai sair dessa, ela vai melhorar, ela vai ficar curada, ela vai ficar estável. Mas teve muitos pais e mães que não tiveram essa mesma chance, que não tiveram essa mesma oportunidade. Então, até meu último suspiro, eu vou estar ajudando. Não só ela, como todos que me procurarem. Quero ressaltar a todos que eu venho fazendo é apenas orientar como pai. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou qualificado para diagnosticar ninguém. Mas eu, como pai, eu sei o que eu passo. Eu sei reconhecer que eu podia ter reconhecido antes. E é isso que eu quero ensinar para vocês. E qualquer suspeita, procurar um médico, gente, não custa. Eu já falei e volto a falar. Quem não tem condições de pagar uma consulta, 300, 500, 600 mil reais, que seja, o SUS oferece gratuito. Leva 40 dias, mais ou menos, na média, mas atende e faz. E faz o acompanhamento, é não perder os dias, é não perder aquele profissional, ele vai começar a atender o paciente, vai começar a acompanhar ele, e é fundamental isso, gente. É um transtorno de personalidade muito perigoso, fatal, que devemos nos antecipar para que o tratamento ele seja o mais eficaz possível, até a sua cura. E Deus quer, né? Deus vai querer, porque quem a gente ama merece toda a chance, merece ser feliz, né? É o mínimo que a gente pensa para um filho, para que ele seja feliz, né? Então eu vou estar abordando esse tema até o último suspiro da minha vida, com todo fervor, com todo empenho. Quem quiser me procurar, fique à vontade, quer conversar comigo, quer me apoiar,
Quer se inscrever no meu canal? Se inscreve no meu canal. Quer mandar uma mensagem? Manda. Quer fazer uma pergunta? Fala. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E podem ter certeza que para muitos mesmo que tem o borderline, isso aí vai ser a diferença entre a vida e a morte. Tá, gente? De cada 10 pacientes com borderline, um não sobrevive para ser tratado a tempo. É um índice muito alto, né? E é mais alto ainda quando ele faz parte do nosso ciclo. É uma doença muito mais prejudicial que a própria Covid foi. Tá? Então a gente tem que realmente dar uma atenção muito para essa doença, porque ela é uma doença sorrateira. Ela se confunde com aquelas crianças que fazem birra, aquelas crianças que fazem mãe, aquelas crianças que são mal educadas, se confundem com isso, só que o que a pessoa, não é o que a gente vê a diferença é como essa pessoa se sente, como ela enxerga isso. Então aqui eu deixei bem claro, bem explicado esses pontos, tá, gente? E cada um ponto desse eu vou abordar com vocês, sempre. Pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana, dentro do meu possível, eu vou estar fazendo essa conversa com vocês e transmitindo isso ao vivo. Tá? Fica à disposição de vocês para ouvir. Quem quiser escrever no meu canal é Espiritualidade Paulo de Tarso. Além dessas conversas, a gente tem reflexões de fé, mensagens de cura, mensagens de paz, de amor dentro das minhas plataformas, né? Eu me chamo Paulo de Tarso e peço o apoio de vocês, o carinho de vocês, no que vocês puderem estar me ajudando a, não digo só eu salvar, mas nós todos juntos podemos salvar uma vida, então vamos salvar essa vida. Então se inscrevam no meu canal, compartilhem o máximo que puder, cada vida que a gente conseguir encaminhar para um tratamento, já valeu o esforço, já valeu estar vivo. Obrigado por todos vocês, o carinho de vocês, o tempo de vocês. Uma boa tarde a todos e até a próxima.